Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Meus amados irmãos, estamos a 2 minutos, basicamente, do nosso início da nossa EBD, extraordinariamente sendo feito via online. Espero que isso passe logo, porque eu amo estar na igreja, eu amo estar no templo, por mais que a gente possa dizer que a igreja somos nós, amém, somos, mas nos reunimos, faz parte do cristianismo e isso não vai mudar nunca, irmãos. A Bíblia diz que é na comunhão que Deus ordena a bênção. E a comunhão você pode fazer em casa? Claro que pode, mas eu acredito muito na comunhão entre os irmãos também, onde Deus opera, onde Deus ministra as suas bênçãos em nossas vidas. Irmãos, ao longo da aula, por favor, nos comuniquem. Se tiver com dificuldade de ouvir, se o som estiver baixo, a luz, a claridade, o ambiente, se não estiver me enxergando legal, por favor, me comunique. A gente fez aqui, montamos aqui um mini estúdio aqui, Jacena me ajudou, Marcelinho está aqui atrás também, Júlia, e a gente está num projeto realmente de ajudar, irmão, de chegarmos juntos para que a gente possa dar continuidade. Por quê? Nós vamos falar sobre isso. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. E se ela não pode prevalecer, não pode calar a boca da igreja, que diz a Bíblia no livro de Apocalipse, que as portas da igreja de Filadélfia permaneceria aberta. Então, meus amados irmãos, eu acredito que isso seja ainda a palavra de Deus se cumprindo nos nossos dias. A igreja pode, o templo pode estar fechado, mas ainda temos o acesso à internet, aonde nós podemos estar nos comunicando. Ontem mesmo eu assisti algumas lives e tem sido muito bom. Mas que isso não vire um costume para nós, irmãos, para que a gente possa estarmos juntos no nosso tempo, nos reunindo, seja no domingo, na quarta-feira, na terça, enfim, todos os dias que haja de cultos em suas igrejas, que a gente possa dar continuidade à nossa vida eclesiástica. Bom, eu quero que ao longo da mensagem, ao longo do estudo, os irmãos coloquem um joinha aí para a gente saber, os amados irmãos, estão entendendo tudo direitinho, tá bom, queridos? A gente já tem alguém por aí? Temos Luciana, Elisa, glória a Deus. Mateus, são alunos assíduos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. A gente vai dar continuidade. Mateus, meu amigo, administrador, bênção de Deus na minha vida. Malquito, quem mais? Fabiola, irmã Fabiola, professora amada. Tá tudo bem? Tá tudo na bênção? Felipe, glória a Deus pela vida desses jovens que tiveram disponibilidade e estão me dando credibilidade, irmãos. Isso é muito importante. Eu espero que esteja tudo certinho, tá, meu irmão? O melhor que a gente pôde fazer aqui. Jacena me abençoou, trouxe até um copinho aqui, ó, água para mim, Marcelinha ajeitou tudo aqui, o estúdio. Tá na bênção, irmão, tá na bênção. Meus irmãos, a gente achou muito importante trazer esse estudo sobre os princípios das dores, ou eis que venho sem demora. Eu separei alguns versículos aqui, fiz um convite para os irmãos, tem sido muito bom para mim também. O que seria o estudo de escatologia? Porque no meu relógio já mostra que já são 8h03. Eu vou só dar uma pincelada para a gente, antes disso, fazer a nossa oração. Mas por que eu chamei a atenção desse estudo? A gente cancelou aí, pelo menos essas 2 semanas, o estudo de 1 Coríntios, onde nós estamos estudando na escola bíblica. Porque a gente está tendo muita pergunta, irmãos. E pergunta não só de ímpio, não. Pergunta de crente também. Então a gente vai tentar aí, lógico, não tem como estudar, irmãos, escatologia em 2 aulas. Eu lembro que quando eu estudei escatologia no seminário, eu estudei quase que 8 meses de escatologia, se não me falha a memória. Irmãos. Abrange muita coisa. E é um livro de revelação. Amém? E nós vamos tentar nessas 2 semanas fazer com que a gente possa alcançar um nível de entendimento através do Espírito Santo e também
sermos abençoados por Deus para que a gente possa ter resposta, não só para os outros, mas para nós também. Amém? Então, nesse momento, vamos entrar em oração antes de tudo. Pai eterno, Pai amado, Jesus querido, Senhor Deus tão maravilhoso, Senhor, que ainda está nos permitindo nessa terra, Senhor, antes mesmo do grande arrebatamento, termos a oportunidade de estar falando com nossos amados irmãos. Ainda há poucos vi pregações, irmãos ministrando pela internet, outros dando aula na sua escola dominical. Isso, Senhor, só faz bem à nossa alma, Senhor, porque pregar, louvar, bendizer, isso, Senhor, é um ato de gratidão que temos a Ti. E, Senhor, que a Tua igreja não feche as portas, ó Pai. O templo é uma coisa, mas nós, igreja, Senhor, tenhamos a consciência de que nossa boca não pode parar de dizer, ó Pai, o quão grande Deus o Senhor é em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, nessas 2 semanas, ou se tiver que ter mais semanas, que o Senhor não deixa, Pai, por favor, o seu rebanho se dispersar, meu Deus. Não deixa, meu Deus, aqueles irmãozinhos mais distantes esquecer, ó Pai, da brasa viva que é, ó Deus, estarmos em comunhão com o Espírito Santo. Nos ajuda nesse dia. Conduz essa aula, ó Pai. Sabemos que não temos conteúdo, como eu sempre falo, ó Deus, não temos conteúdo suficiente, meu Deus, para que isso venha acontecer em nossas vidas. Mas, ó Deus, o Senhor é humilde, o Senhor é manso para nos ensinar. Então nos ajude. Leva, Senhor, todo o decorrer do dia através da Tua palavra. Abençoa também após, ó Deus, essa reunião que estamos tendo aqui nesse momento da IBD. O Senhor venha abençoar também, Pai, grandiosamente, a nossa pastora Thelma, que vai estar trazendo a palavra numa live, e que nós possamos também estar interagindo, ó Pai, observando aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fica conosco, é o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, eu tenho alguns versículos, algumas mensagens bíblicas que não vai dar para a gente manusear tão rapidamente. Então, peço que você tenha aí uma caneta, um papel, para fazer algumas anotações. Eu separei aqui, a primeira coisa a gente entender. O livro de Apocalipse é um dos livros, irmãos, mais enigmáticos que existe da Bíblia, porque ele trata-se de uma profecia. E a Bíblia ela é dividida em 2 grandes divisões, o Velho Testamento, o Novo Testamento. E ela também é dividida em 5 subdivisões, que são história, poesia, evangelhos, epístolas e a principal, a profecia. Dentro delas, uma não se entende como é lido, irmãos. A própria palavra de Deus vai dizer isso, que o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse, ela significa revelação. A palavra revelação, ela já está dizendo, irmãos, é algo que é dado por Deus. Irmão Marcelo, como foi passado isso? A escatologia, ela tem a ciência do estudo para fazer com que é o estudo dos fins dos tempos. Se alguém perguntar o que é escatologia, a simplicidade da palavra do estudo é exatamente isso. É a ciência que estuda os últimos acontecimentos, ou a ciência que estuda os finais dos tempos. Ela foi criada para que nós pudéssemos ter um cuidado a mais, principalmente os palestrantes, os irmãos que dão aula, ou até mesmo os pregadores. Porque há muita coisa, irmãos, ali que é através de figuras, é através de alegorias. Então, para a gente entender, a gente tem que ter um tempo maior para nos aprofundarmos. Eu aproveito, ontem eu falei com o Mateusão. Se os irmãos quiserem abrir como sala, eu não entendo muito bem. Fiquem à vontade, tá bom, irmãos? A intenção é a escola bíblica dominical. Tem outros irmãos aí que pode ser que nem estejam querendo ver, mas a gente não fez essa abertura, amados. Mas se os irmãos quiserem abrir salas, fiquem à vontade, tá bom, querido? Mas o importante é você, que está sempre conosco lá, faça chuva, faça sol, sejam 2, sejam 3, amém. O importante é a sua presença. Tá bom, querido? Então, o que acontece? Como foi passada essa sequência da revelação, o Apocalipse? Eu fiz uma sequência de ordem dessa revelação. Deus passa para Jesus, Jesus para o seu anjo, o anjo para João, João para nós e nós, para todas as nações. Nós vamos ler isso aí no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo.
a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Meus irmãos, então aqui nós vemos, é uma escala essa revelação, é Deus passando para nós. Meus queridos, a gente vai testificando e vai intensificando coisas ao longo da nossa vida. Eu lembro que quando eu era garoto, ouvia muito isso, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E de onde é que tiraram essa palavra? Porque acaba virando um jargão em nossas vidas. A gente acha que isso é uma coisa costumeira. Só que existe várias passagens bíblicas que nos afirmam esse relato. Vou dar mais um exemplo para os irmãos, dentro do livro de Apocalipse, capítulo 1, que diz assim, o versículo 2, Apocalipse 1, verso 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. E ele vai nos ensinar que você, quando pega o livro de Apocalipse, talvez seja até um dos livros que cita isso, seja citado isso, ele te chama de bem-aventurado aquele que lê e guarda o livro de Apocalipse. Então, a partir de agora, você já é um grande bem-aventurado só no fato de estar lendo, meu irmão, e observando e guardando essas palavras. Diz assim o versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Aí ele finaliza, porque o tempo está próximo. Então ele está dizendo, irmãos, há mais de 2000 anos atrás, que o tempo está próximo. Mas, irmão Marcelo, o livro de escatologia é um livro complicado. Sim, por isso que eu quis trazer isso para os meus amados irmãos, que a gente não tem como findar isso em 2 semanas, talvez nem ao longo da nossa vida, porque trata-se de um livro de revelação, como eu falei para os meus irmãos. Mas há algumas coisas, irmãos, que temos observado, tem acontecido nos dias de hoje. E eu chamo a atenção dos meus amados irmãos para isso. A gente tem muitas perguntas e questionamentos. Será que é agora que é a vinda do Senhor? Irmãos, o crente em Cristo Jesus, o salvo, o sal da terra, ele não tem essa preocupação. Ah, irmão, eu tenho, mas talvez é porque você não tem ainda o esclarecimento que hoje eu acredito que Deus vai botar nos nossos corações. Eu tenho recebido, irmãos, não só por via verbal mesmo, mas também por WhatsApp, outras pessoas que me questionam e me perguntam, irmão Marcelo, o que será que vai acontecer? Irmão, o que vai acontecer é o que está escrito na Bíblia. Se a Bíblia já me afirmou que nós vamos ter todos esses acontecimentos, é porque vai acontecer esses acontecimentos. Infelizmente ou felizmente. Por quê, irmãos? A igreja precisa entender que o que está na palavra de Deus precisa se cumprir. Ela vai ter que se cumprir. E como é que vai se cumprir? Seja no tempo do Marcelo, seja no tempo dos irmãos, ou não. Mas a palavra de Deus há de se cumprir. Então, antes de mais nada, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque diz assim, olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com um alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Então, amados irmãos, esse alarido, essa trombeta de Deus, são barulhos, são sons. Mas som exatamente o quê? Irmãos, pode ser muita coisa. Pode ser um aviso, por exemplo, como um terremoto. Pode ser um aviso, por exemplo, como uma peste do jeito que está se espalhando. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu acredito que os irmãos também observaram isso. Muitas pessoas estão correndo para os pés do Senhor. Estão correndo para buscar informações através da palavra. Então, meu amado irmão, isso é, sem sombra de dúvida, um despertar para muita gente. Eu creio no agir de Deus, irmãos. Deus tem suas formas e seus meios de ações. Então, eu entendi que quando a Bíblia diz isso em 2 Tessalonicenses, Paulo, quando descreve, ele diz assim, ó, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Os irmãos depois observam aí, 2 Tessalonicenses 4,18. Então, essa palavra, irmão, que ele está dizendo, ele está falando sobre a vinda de Cristo. Então, por que eu tenho que ter medo da vinda do Senhor? Não, eu tenho que consolar o meu irmão e meu irmão me consolar. Calma, a nossa aflição vai acabar. Calma, a nossa dor vai acabar. Calma, a perseguição vai acabar. Porque, amados irmãos,
Nós vivemos num país onde temos toda a possibilidade de adoração, toda a possibilidade de pregar a palavra, toda a possibilidade de evangelismo. Mas o que tem acontecido conosco? Talvez por essa grande liberdade, nós mesmos, irmãos, deixamos de fazer muitas coisas. Então eu creio, irmãos, num poder de Deus. É lógico, amados irmãos, que Deus usa qualquer coisa para fazer com que os crentes voltem para a casa de Deus. Eu, por exemplo, tenho um amigo que tem uma dificuldade muito grande em congregar. E ele me perguntou: Marcelo, a tua igreja vai abrir? Por que ele fez essa pergunta, irmão? Porque ele está sentindo que é a volta do Senhor Jesus. Mas para você que guardou a palavra, para você que está enxertado nisso aqui, que nós lemos agora em Apocalipse, que ouviu e guardou no seu coração, mantenha-se calmo, mantenha-se tranquilo. Irmãos, é o princípio das dores? Claro que é o princípio das dores. Ah, mas como é que você pode me afirmar isso? Eu posso te afirmar isso no livro de Mateus. Mateus, acho que eu cheguei a separar aqui, meus amados irmãos. Mateus capítulo 24. Ele vai retratar exatamente o princípio das dores, onde Jesus já tratou isso, irmãos, há muito tempo. É que a gente para de observar as coisas. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, eu separei aqui para os irmãos, eu vou ler para os amados irmãos. Mas vai anotando aí, tá bom, amados? Mateus 24 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos. Versículo 1. Para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, e que não seja derribada. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se eles, os seus discípulos, em particular, ou seja, sozinho, não tinha mais ninguém, só tinha os discípulos, dizendo: Dize-nos, quando será estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, ou seja, preste atenção, eu sou o Cristo. Ele está dizendo: ninguém vos engane. Olha só, irmãos, ninguém pode te enganar, porque as informações que você tem é dada por Cristo. Então ele diz assim: porque muitos virão em meu nome, versículo 5 do capítulo 24 de Mateus, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, ouvirá guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Por que a gente está assustado, irmãos? Isso é uma coisa que já foi dito há muito tempo. É porque a gente para de ler, irmãos. É que a gente para de buscar e prestar atenção nos sinais. De novo, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Agora atente para o versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação. Irmãos, isso já aconteceu há muito tempo. A Primeira Guerra Mundial teve várias nações contra as nações. Segundo, o reino contra reino, e haverá fomes. Há fome no mundo, irmão? Agora começou? Não, há muito tempo. E outra coisa, e pestes? Peste também começou agora? Não, irmãos, há muito tempo. E terremotos? Agora começou? Não, há muito tempo. Em vários o quê? Vários lugares. Para aí só um minutinho. Irmãos, eu fiz um cálculo para essa ministração, para a gente ter um entendimento. Há uma informação muito forte, severa, de que esse vírus, que Covid, não é isso? 19, também é chamado de coronavírus. Ele foi criado na China. Irmãos, você sabe a distância do Brasil para a China? Eu vou dizer para os irmãos porque eu pesquisei. 16, deixa eu ver aqui, meus amados irmãos, 16 mil quilômetros e 632. 16.632 mil quilômetros. Irmãos, é muito longe. É muito distante para aquilo chegar aqui. Ah, irmão, mas como é que chegou? Irmãos, não sei. Eu não sou apto a dizer aos amados irmãos. Eu creio que seja cumprimento da profecia. Porque aqui está dizendo, em vários lugares. Observe aí, no finalzinho do versículo. Em vários lugares. Por quê? A Primeira Guerra Mundial, ela não aconteceu, quando ela aconteceu, não todas as nações entraram. Nós sabemos disso. Pestes aconteciam em todos os lugares? Não. Agora, essa aconteceu em todos os lugares. Então, meu amado e querido irmão, não é para você se assustar, não. Mas isso só confirma os princípios das dores que a igreja vai passar aqui na terra.
E ele conclui assim, ó, ele conclui, versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então você, se alguém te perguntar, como é que você sabe que está vivendo o princípio das dores? Irmão, a gente está vivendo o princípio das dores desde que Jesus anuncia no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 1. Jesus vai falando para a gente porque a gente tem entendimento da palavra e a gente sabe que estamos enxertados nisso daí. E dentro desse capítulo, ainda falando sobre o vinde do Senhor, ele vai dizer assim, no versículo 10. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Meus irmãos, para aí. Eu sou muito microscópico para falar disso, mas como a gente está dando aula, a gente não pode deixar. Eu tenho visto, irmãos, pastores brigando na internet. Eu tenho visto pessoas se aborrecendo e traindo um ao outro. Por causa de quê? Abre igreja, fecha igreja. Entra o dízimo ou não entra o dízimo? Ah, não é por causa disso, é por causa disso. Irmãos, isso é um momento para que a igreja esteja em oração. É um momento que a gente não perca as oportunidades que Deus está nos dando. Como, por exemplo, essa aqui, de estar ministrando dentro da nossa casa. Por quê? Até mesmo por questão de segurança da saúde da gente. Então, meu querido irmão, eu entendo o seguinte, Deus é tão maravilhoso que está nos permitindo ainda estarmos em comunhão com a sua palavra. E ele vai dizer assim, ó, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Versículo 11. Agora, atente por favor, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, a iniquidade já está espalhada há muito tempo. E agora então, amados irmãos, isso vai multiplicar no nosso meio. A gente tem observado isso daí. Por que que isso tem acontecido? Por que que essa iniquidade tem se espalhado? Meu amado irmão, eu não tenho um pingo de dúvida que é, sem sombra de dúvida, a distância e o esfriamento que a pessoa permite dentro do Espírito Santo. Através da igreja, permite o Espírito Santo fugir da nossa vida. Isso nos traz um esfriamento, com certeza. E isso está dentro do princípio das dores? Sim, mas ele diz uma palavra, que essa palavra é um levante para todos nós, irmãos. No versículo 13, diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu irmão, o que você está fazendo aí, o que eu estou fazendo aqui, o que outras pessoas estão fazendo, é exatamente isso daqui, ó, perseverando até o fim. Independente, irmão, se a nossa igreja vai ficar fechada uma semana, se a nossa igreja vai ficar fechada 2 ou 1 mês, nós vamos continuar falando do amor de Deus. Fale no seu trabalho, fale na sua faculdade, embora tudo fechado, a maioria das coisas, mas não deixe de falar do amor de Deus. Então a gente entendeu que estamos dentro do princípio das dores, estamos estudando escatologia, claro que sim. Há alguns versículos que nos falam, porque a gente está falando sobre o eis que venho sem demora. Tem muita gente, irmãos, que fala pra gente assim, mas eu espero, ou então alguém que já falou isso para você, há tanto tempo, será que Jesus ainda vem? Irmãos, há um versículo bíblico que diz que se ele não abreviasse o tempo, os salvos não se salvariam. Eu acho que eu anotei aqui, meus queridos irmãos, para passar para os amados irmãos, depois os irmãos anotem aí direitinho. Mateus, isso mesmo. Mateus 24, o versículo é o 22. Está aqui dentro do que a gente está lendo mesmo. Mateus 24, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Olha só, meu amado irmão, o que ele está dizendo. Ele está dizendo exatamente isso. Que ninguém se salvaria se ele não abreviasse o dia. Então, não está demorando. Ele simplesmente está dando um tempo para que muitas pessoas alcancem a grande misericórdia dele. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. O anticristo, irmãos. Quem é a pessoa do anticristo? Não tem como dizer que quem é fisicamente a pessoa do anticristo. Mas eu posso afirmar, irmãos, que ele já está aqui na Terra. O espírito do anticristo já atua na Terra e há muito tempo. Vou dizer para os irmãos. 1 João, capítulo 4, versículo 3. 1 João, capítulo 4, verso 3. Diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Então por que a gente fica com esse alarme todo? A gente não tem que ter alarme, irmãos. A gente não tem que ter esse medo que muitos
ligando, alguns estão mandando WhatsApp. Irmão, não precisa disso. Nós sabemos, quando a gente tem o entendimento da revelação da palavra, nós entendemos que a manifestação dele ainda não proliferou, porque o Espírito Santo e a igreja do Senhor está na terra. Então, o que bloqueia a ação genuína do anticristo é a igreja na terra. É lógico, irmãos, existe muita vertente, muita gente que prega, muita gente que entende, e eu respeito o pós-tribulacionista, ou pré-tribulacionista, ou o momento da dispensação. Amém, irmãos? Não importa qual é o período, o que importa é que você está em Cristo Jesus. Seja você pré, seja você pós, seja você o dispensacionalista, não importa, irmão. O que importa é que você serve a Cristo. E seja o arrebatamento dentro da grande tribulação, ou antes da tribulação, ou depois da tribulação, não importa. O que importa é você manter guardado o que Jesus fala para a igreja do Apocalipse, que nós vamos ler já já. Então, a gente chegou a essa conclusão que o livro do Apocalipse é um livro muito destrinchado, irmão, muito difícil de ser entendido. E não vai ser realmente numa aula que a gente vai, não tem como. Mas algumas coisas tem aí para passar para os meus amados irmãos. O eis que vem sem demora é o tema da nossa EBD. Eis que vem sem demora. O eis que vem sem demora, ele vai tratar aí de uma igreja. E a gente tem que observar, quando João escreve aquilo que nós lemos, Deus para Jesus, Jesus para o anjo para João, João para nós e nós para a nação. Quando Deus dá essa revelação para os nossos antepassados, nossos irmãos do passado, deu pelo apóstolo João, João está numa ilha de Patmos, uma ilha chamada Patmos, aprisionado. Ele tem essa revelação e ele passa para a gente da maneira que ele observou e que ele viu. Tá certo? Então, explicando para os meus amados irmãos, a gente precisa prestar atenção nos períodos da igreja. As igrejas que são citadas como o anjo do Senhor passando as informações, o anjo do Senhor passando para João e João passando para os cabeças das igrejas, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna e outras mais, são o período em que as igrejas estavam passando. Exemplo, o período da igreja, livro de Apocalipse, meus irmãos. Vamos abrir aí. Apocalipse. Anotei aqui algumas coisinhas antes disso. É isso mesmo. Apocalipse capítulo 3. Tem a igreja de Sardes, mas dentro dessa igreja é passado também as outras igrejas. A partir do versículo 7, ele vai citar uma das igrejas, chamada Filadélfia. Olha aí, amado. Filadélfia significa amor fraternal. É uma igreja cheia de amor. Só que essa igreja cheia de amor, ela tem uma característica que as igrejas de hoje também tem. Ele diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, capítulo 3, versículo 7 do livro de Apocalipse, diz assim: escreve isto. Diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, o Senhor dizendo para a igreja. Eis que diante de ti pus o quê? Uma porta aberta. Para aí, meus irmãos, conseguiu o vírus, ou o que quer que seja, conseguiu fazer a gente parar de falar do amor de Deus? Conseguiu fazer você calar sua boca? Conseguiu fechar a igreja do Senhor? Não. Por quê? É uma revelação que está aqui escrito. Ele vai manter essas portas abertas. E ele diz assim, olha só, continuando. Essas portas em que diante de ti eu pus uma porta aberta. Irmão, ninguém pode fechar uma porta que Deus abre. Isso é bíblico. É a revelação de Deus para nós nesta manhã. E ele diz assim, completa. E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, aguardaste a minha palavra. Olha, gente, irmãos. Somos nós. Com pouca força, irmão. Pouco recurso. Com pouco de tudo. Nós não conseguimos. Nós não vamos parar de pregar e de falar do amor de Deus. Nós não vamos parar de proclamar o estudo de Deus. Daqui a pouco vai ter o culto. Por quê, irmãos? Porque a porta está aberta. Porque é uma revelação dada à igreja da Filadélfia, que é onde nós estamos enxertados. E ele diz assim, continuando. E não negaste o meu nome. Olha aí você. Você negou o nome dele? Não. Você está aí, ó, assistindo. Ontem teve outras lives, vocês também assistiram.
outros irmãos abrem sala, outras pessoas vão assistindo. Sabe por quê, irmão? Porque é isso aqui se cumprindo na nossa vida. Mesmo com pouca força, mesmo com pouco recurso, a igreja do Senhor mantém-se proclamando a palavra dele. Então ele vai dizer assim: eis que fareis da sinagoga de Satanás os que se dizem judeus, mas não são, porque mentem, e eis que eu o trarei e que venham adorarem prostrados aos seus pés, e saibam que eu te amo. É o amor de Deus para conosco. Irmão, o mundo inteiro, isso não é uma coisa que aconteceu só no Brasil. Isso é uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. E nós não estamos deixando de proclamar. Então Deus está mostrando para os inimigos da igreja, para os inimigos dos servos do Senhor, que Ele coloca eles embaixo dos nossos pés e mostra que a minha igreja não vai calar a boca. Aí as portas da igreja não vão se fechar. Então ele conclui dizendo assim, ó: como guardaste a palavra, versículo 10, da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação ou da assolação que há de vir sobre todo o mundo. Irmãos, o que nós estamos passando é ou não é uma assolação? Porque eu anotei aqui, vou ver se eu acho para os irmãos. Assim, assolação. Algumas dizem tentação, no original ele vai dizer uma assolação. Assolação significa devastação ou ruína. Irmãos, isso está acontecendo nos nossos dias, sim. Está assim. Nós temos contato com pessoas que moram fora do país, porque muita gente aumenta, muita gente diminui, mas quando você sabe de alguém que mora fora, que conversa com você e diz realmente, irmão, realmente, irmã, acontece tal coisa, a gente possa dar mais um crédito naquilo que está sendo dito. Então, irmãos, é uma devastação, há uma ruína, e então ele está dizendo aqui, olha, antes que isso venha acontecer, a igreja do Senhor tem o quê? Tem a mão de Deus. Então eu, piamente, irmãos, acredito, princípio da dores, vamos passar, mas dentro da tribulação particular, tá, amados? Eu não acredito que a gente vai passar, exatamente por esse texto aqui que ele diz. Antes que a assolação há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Irmãos, as pessoas já não sabem mais o que fazer. As pessoas vão para um lado, vão para o outro. O que dizem, eles fazem. Eu vejo vários vídeos, irmãos, de pessoas gladiando-se dentro do mercado, querendo pegar tudo, fazer racionamento, irmãos, de alimentos. Por quê? Por que eles estão fazendo isso, irmãos? Porque eles sabem que há esperando alguma coisa que realmente venha assolar a vida deles. Porque eu quero fazer uma pergunta para o irmão. Por mais que você compre alimento, irmão, uma hora vai acabar. E a Bíblia vai dizer, a gente vai estudar isso aí também um pouquinho mais para frente, qual é o depósito que nós temos. Porque as pessoas estão querendo guardar um depósito de alimento. Outros seguram dinheiro, outros... Mas o que nós temos guardado? Guarda o que tem. O que você tem que ter nessa hora? Pensa bem. O que você precisa ter nessa hora? Você precisa estar, meu irmão querido, em comunhão com o seu Deus. Porque aquele que tem a comunhão com o seu Deus tem paz de espírito. Aquele que tem comunhão com o seu Deus tem tranquilidade em passar por todas essas situações. E eu creio, meu querido irmão, que Deus vai te dar essa tranquilidade. Que Deus já está te dando essa paz. Por quê? Porque você está enxertado na igreja de Filadélfia. Mesmo fraquinho, irmão. Mesmo às vezes a gente se arrastando, mesmo sem vontade muitas das vezes, mas você guardou a palavra dele. E ele diz aqui, eis que venho sem demora, guarda o que tem. Lembra que nós falamos que em Mateus 24, versículo 22, se ele não abrevia o tempo, nem os salvos se salvariam. Meu irmão, se ele não abreviasse o tempo, nem eu e você estaríamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Então, continuando. Sobre o que mais o mundo teme é a vida. A Bíblia vai dizer isso, que eles zelam pela sua vida. Irmãos, o livro é uma revelação. É complicado a gente abrir grandes parâmetros e dar grandes afirmações. Eu não sou louco de afirmar tudo que tem aqui na revelação, porque nem a mim foi revelado, nem a grandes outros teólogos. E eu acredito muito nisso. Só que ela vai caracterizar o período das igrejas, que nós falamos isso, sobre a vinda do Messias, que é anunciado em outros lugares. O João, quando escreve isso, ele cita uma igreja após a Filadélfia, que é a última igreja, a sétima igreja,
que ela diz assim, Laodiceia, e é o versículo 14 do capítulo 3 ainda, tá bom, queridos? Ele diz assim, e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, e diz amém. A testemunha é fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Os irmãos observaram que quase que em todas as igrejas, quando João escreve, ele diz, eu sei as tuas obras. O que ele quer dizer com isso, meu irmão? Ele sabe todos os períodos que a igreja está passando. Ele sabe exatamente que todas as igrejas têm um intuito e interesse. A gente às vezes pensa que não, podemos até pensar, mas Deus tem um controle de tudo. Então ele vai dizer assim, sei que tu não és nem frio nem quente. Antes você fosse frio ou quente. Assim como você é morno e não é frio nem quente, olha o que ele fala, vomitar-te-ei da minha boca. Ele está dizendo o seguinte, meu irmão, ou você tem um lado ou você tem o outro, no meio você não pode ser. Ele está dizendo exatamente isso. E é um período que a igreja está vivendo hoje? Claro que é, irmãos. Vou dar um exemplo. A igreja hoje aceita qualquer coisa que seja até mesmo mundana. Qualquer coisa que seja Por exemplo, na minha época antiga, era difícil ter show gospel. Não tem nada contra não, irmãos. Mas quem faz show? Quem é que faz o show? Porque o show ele identifica alguém. Alguém vai dar aquele show. Tu imagina Jesus dentro de um show de rock, irmãos? Eu não consigo imaginar. Me perdoe. Não tem nada contra quem ouve rock. Que não tem problema nenhum em relação a isso. Mas eu quero citar o seguinte. Ele está dizendo aqui. Você é crente ou você é do mundo? Ou você serve ou você não serve. Ele está citando isso para a igreja de Laodiceia. E ele diz assim, porque você não é nenhum nem outro, você é o do meio, é morno, eu vou vomitar você. O que é vomitar, irmão? Tirar de dentro dele. O que ele está falando? Estou excluindo a igreja de Laodiceia. Eu estou tirando ela de mim. Só que Jesus é tão bom e misericordioso, irmão, que ele vai dar uma chance para essa igreja de Laodiceia. Continua ligando aí comigo aí. Versículo 8. Versículo 7. 17. Diz assim, como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então ele está dizendo exatamente para um período da igreja brasileira, vamos dizer isso, que pensa que tem muito, mas não tem nada. Pensa que o que tem, porque eu vejo, irmão, cada templo um mais lindo do que o outro. Mas o que tem lá dentro? Será que tem essa espiritualidade que tem no externo? Sabe o que acontece, irmãos? Eles estão vivendo, esse é o último período da igreja, por isso Jesus escreve como sétima igreja. Estão vivendo achando que tem, mas não tem. Porque a pior coisa que tem, irmão, para qualquer um de nós, é acharmos que temos alguma coisa sem ter. Isso é muito ruim, porque naquele grande dia, ele vai pedir conta de tudo aquilo que a gente está fazendo. A gente, quando leu aqui, a gente entendeu o que ele está dizendo. Eu sei as suas obras. Ele sabe aquilo que eu faço, ele sabe aquilo que você faz também. Ele sabe aquilo que os nossos irmãos, todos aqueles humanos, ele sabe todas as obras. Então ele está citando a igreja de Laodiceia como um exemplo a não ser seguido. Então ele está dizendo, olha o versículo 18, Jesus, passando para João. Eu aconselho que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com um colírio para que veja. Irmãos, é a igreja que está cega, a igreja que está nua. Então ele está dizendo assim, ó, se veste. Ele fala, coloca o colírio nos seus olhos. Qual é o colírio, irmãos? É a palavra de Deus. Abre os seus olhos, para de olhar coisas que não é para ser visto. Veja aquilo que Deus tem para nós. Então ele está dizendo isso aí, para a última igreja. E ele continua. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, aí ele dá mais uma oportunidade para nós. Ele diz, arrepende-te. Ele está dizendo para a última igreja, se arrepende. Porque se você se arrepender, ainda há tempo de voltar. E ele diz no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aí ele termina dizendo, irmão, para a igreja, que ele mais
bate. Ele diz assim: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, a gente não tem nem para que esconder o período em que a igreja do Brasil, ou até mesmo mundial, está vivendo. É claro, irmãos, que é exatamente esse período. Ele está dizendo: volta. Então, meu amado, por que não dizermos que Deus, através desse caos, por que não dizer isso aqui, para o momento que a gente está vivendo? Eis que estou à porta e bato. Meu irmão, você já leu o que está escrito em Isaías 26:20? Você já viu? Vamos ler aqui. Eu acho que eu anotei aqui, meu querido. Anotei. Isaías 26:20. Muita gente está postando isso. Eu vou ler para meus amados irmãos aí. 26:20 diz assim, Isaías: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fechem as suas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira do Senhor seu Deus. Meus irmãos, não há dúvida que nós estamos vivenciando os últimos períodos da Terra. A igreja está vivendo esse último período. Então ele está citando exatamente o que você está fazendo. Porque, meu irmão, há quanto tempo, vamos ser sinceros e realistas, nós estamos dentro da EBD, é como se a gente estivesse lá na nossa sala. Quanto tempo, irmãos, a gente não faz um culto dentro da nossa casa? Quanto tempo a gente não para mais para cantar um hino dentro da nossa casa? Há quanto tempo pais não dão mais atenção para os seus filhos? Ou até mesmo filhos não dão mais atenção para os seus pais? Há quanto tempo você não para, irmão, dentro da sua casa? Eu acredito que seja um período que Deus está fazendo, como fez exatamente com Laodiceia. Eu estou dando esse tempo para você se arrepender. Eu estou dando esse tempo para você voltar. E por que Deus não usaria uma calamidade? Deus sempre tratou com calamidade. Vou dar um exemplo para os irmãos. As pragas do Egito. As pragas do Egito Deus tratou com o Egito. Mas Deus mostrou para os hebreus o que ele é capaz de fazer. Os irmãos lembram da última praga? Que através daquela última praga, Deus fala exatamente para Moisés: essa vai ser a última. Os irmãos lembram qual foi? Lembra daquele anjo? Ele até tem um nome. Aquele anjo, o nome dele é Destruidor. A Bíblia diz que ele foi liberado por Deus para destruir. Por que ele não destruiu as casas dos hebreus? Todo mundo sabe dessa história, né, irmãos? Porque no sangue dos seus umbrais, nos seus umbrais, existia o sangue que era de um cordeiro. Aquele cordeiro ele tinha que ter, não era qualquer cordeiro, irmãos. Ele não podia ter mancha, ele não podia, ele tinha um determinado preparo. Não era qualquer coisa. É exatamente o que acontece nos nossos tempos. Irmãos, a assolação veio para todo mundo. A doença, ela veio para todo mundo. Agora, o que vai fazer a diferença é o mesmo que fez lá no passado. É o sangue do Cordeiro na tua vida. É o sangue do Cordeiro nos seus umbrais. Aí ele não permite a entrada desse destruidor. E por que a gente não pode dizer que Deus usou ou não usou essa assolação para que muitos viessem a Jesus? Claro que usa, irmão. É o final dos tempos. Nós já acabamos de ler os princípios das dores. Nós comprovamos Mateus capítulo 24. Então, a afirmação que eu dou para meus amados irmãos, se alguém lhe perguntar, estamos vivendo... Sim, nós já estamos vivendo há muito tempo. O problema é que a gente para de ler. O problema é que a gente para de buscar o entendimento. Então essas últimas duas igrejas, irmãos, Filadélfia e Laodiceia, para pensar se não é o período que a gente está vivendo. Uma igreja que tem amor, mas guardou a palavra, é fraquinha, vai se arrastando, mas ainda está na terra. Mas também, diga para mim, se não tem igrejas ou cédulas pensando que é rico, mas não tem mais nada. Então, é o último período, meu irmão. Isso eu posso afirmar para meus amados irmãos. O tempo não se sabe. O dia não se sabe. Mas a Bíblia diz para a gente observar e analisar as Escrituras. E é o que nós estamos fazendo. Continuando. Irmãos, dentro dessas divisões de escatologia, a gente entendeu que o anticristo ele não tem o poder para atuar com liberalidade
por causa da igreja. Então, quando a igreja for retirada, quando a igreja for retirada da terra, imagina como vai ficar essa terra, meu querido irmão. Imagina como vai ficar o ambiente que a gente vive. Porque olha só, meu querido irmão, a igreja está na terra e já está acontecendo o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu não parei de trabalhar, a minha empresa não parou de trabalhar. A gente está trabalhando. Até sexta-feira saímos até um pouquinho mais cedo, mas o trabalho continua o mesmo. Quando eu chego, irmãos, no centro da cidade, do Rio de Janeiro, quando eu chego no centro, eu vejo, irmãos, pouquíssima gente. Pouquíssima gente. Por alguns instantes a gente tem a sensação de que o grande arrebatamento aconteceu. Por que eu estou dizendo isso para meus irmãos? Porque inúmeras pessoas que estavam afastadas falaram isso para mim. E eu passei a observar. Teve um rapaz que passou, afastado, mandou um zap para mim. Na verdade, não mandou para mim, mandou para o irmão, o irmão me mandou. Ele falou, rapaz, passando aqui na Zona Sul, tudo fechado. As grandes lojas fechadas, ninguém na rua. Parece que só tem eu na rua. A sensação, ele falou assim, ele frisou bem. A sensação que eu tenho é que Jesus voltou. Sabe, irmãos? É exatamente a sensação que muita pessoa está tendo agora e vai continuar tendo enquanto tiver esse andaço, mas que isso não apague, irmãos, do coração dele. Então a minha oração é que essas pessoas tenham ainda em si esse depósito. Por quê, irmãos? Porque ele está com medo. Eles estão com medo. Então, por que não usar, irmãos, esse momento para falar do amor de Deus, né? Por que não usarmos esse período do amor de Deus para que a gente não explore mais a própria palavra? Isso aqui que a gente está fazendo, irmãos, por que não? Então isso é uma oportunidade. Então, resumindo, é o período da igreja, é o período dos princípios das dores, claro que é. Só que o livro de Apocalipse, já estou quase encerrando, amados, ele confronta, ele bate de frente, ele é um livro que compõe outro livro também. Lembra que eu falei das divisões? Tem as divisões e as subdivisões. As divisões iniciais, Velho e Novo Testamento. Irmão Marcelo, o Velho Testamento também diz algo sobre isso? Sim, porque é um livro de revelação. O livro de Daniel, semana que vem a gente vai explorar um pouquinho mais. Quis mais fazer a apresentação da escatologia para meus irmãos. O livro de Daniel é um livro que relata, meus amados irmãos, coisas do acontecimento de agora, do que está acontecendo agora. Eu vou abrir aqui porque eu já deixei separadinho, tá, irmãos? Daniel, capítulo 12. A gente vai encerrar com essa palavra. O Daniel, ele foi um homem muito usado por Deus no seu tempo. Depois os irmãos vão ler aí. A ponto de Deus mandar ele parar. Para, porque essas revelações não são para o teu tempo. Por quê, irmãos? Porque ele era um homem que tinha prazer no estudo e no entendimento e na comunhão com Deus. Só que aquelas revelações não eram para o tempo dele. Então Deus dá uma ordem para Daniel. Daniel, para, porque isso não é para o teu tempo. Porque senão, irmãos, eu acredito que Daniel ia descrever exatamente tudo para a gente. Deus não quer isso. Deus quer que eu e você busquemos na palavra dele a revelação. E você já é um bem-aventurado. Porque nós lemos lá no primeiro capítulo de Apocalipse, os que leem e guardam essa palavra são bem-aventurados. Diz assim, para a gente encerrar, capítulo 12 do livro de Daniel, diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará com os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Meus irmãos, essa é a minha segurança. Essa tem que ser a sua segurança. Está com o seu nome escrito no livro. Amém. Isso não importa, meu irmão. Se vai ser antes, se vai ser depois, se vai ser durante. Não importa. O que importa é que o teu nome está escrito no livro. E ele diz aqui, ele deu o quê? Livramento ao seu povo. Ele livrou o seu povo. Então você você vai realmente, meu querido irmão, você não vai passar, eu creio por essa grande tribulação. Mas se tivermos que passar, irmãos, em meio a isso tudo ele vai nos dar o livramento. E ele encerra com essa palavra. E eu peço que você guarde essa palavra no seu coraçãozinho.
Guarde essa palavra dentro de você. Que nós começamos a falar que muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão assustadas, e pessoas do nosso meio também. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer no versículo 4, do capítulo 12. Lembra que eu falei que Deus manda Daniel parar? Olha só, meu amado irmão. Ele diz assim, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos ocorrerão de uma parte para outra, e a ciência multiplicará. Meu irmão, por mais que a gente possa negar, hoje existe praticamente remédio, vacina para tudo. Daqui a pouquinho já vai ter a vacina para o Covid-19. Não vai durar muito, não vai demorar muito. Meu amado irmão, então o que nós estamos esperando? Somente a vinda do Senhor. Então a ciência se multiplicou, a ciência avançou, exatamente como está escrito aqui no livro de Daniel. Agora, no versículo 9, aí eu chamo a atenção e a gente encerra, tá bom, amados? Já tem uns 10 minutinhos. Por que eu estou falando para os irmãos que a gente tem que ser sábio? Por que a gente tem que guardar a palavra? Por que você tem que ser uma pessoa com entendimento da palavra? Para que isso venha acontecer na sua vida. E eu creio, meu amado irmão, principalmente para os amados irmãos que estão na escola bíblica dominical, irmãos que estudam a palavra, irmãos que têm prazer na palavra. Você é um homem sábio, você é uma mulher sábia. Ele vai dizer o seguinte, Daniel, dentro desse capítulo mesmo, Daniel capítulo 12, anota aí por favor. Ele diz assim, ó, capítulo 12, versículo 9, ele diz, e ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Deus parou ali, Daniel, daqui para lá você não vai mais. Então ele está dizendo assim, ó, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios perecerão impiamente. E nem, olha só, irmão, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, que a minha voz já está... Hoje eu não tive muita ajuda, né, irmão? Queria eu peço para os irmãos, me ajuda aí. Olha, presta bastante atenção nessa palavra. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios perecerão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, vírgula, presta atenção, mas os sábios entenderão. Então é por isso que eu chamo a atenção minha e sua. Você está entendendo o que está acontecendo? É porque Deus está te chamando de sábio. Deus está te diferenciando dos ímpios. Os ímpios não entenderão. É por isso que eles estão numa correria. É por isso que eles estão numa loucura, num frenesi impensado, irmãos. Até estocando coisas, guardando coisas, nem pensando na outra pessoa que não tem condições de comprar muita coisa. Mas você está entendendo por que você não está entrando em desespero? É porque você é classificado no livro de Daniel como sábio. Os sábios entenderão. Guarda bem essa palavra, anota bem essa palavra, guarda isso dentro do seu coração. O sábio não será enganado. Então, se você sabe o que está acontecendo, se você guardou essa palavra, se você guardou a revelação do Espírito Santo na sua vida, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Guarda isso no seu coraçãozinho. Amém, querido irmão? Eu encerro hoje essa aula aqui. Na semana que vem, se Deus assim o permitir, se Ele não nos arrebatar durante essa semana, nós vamos estar aqui de novo. Creio eu. Aí nós vamos dar um passo mais adiante. Nós vamos falar um pouquinho dessa aparição do anticristo, do momento que ele vai aparecer. Hoje eu quis fazer só uma pinceladinha. Os princípios das dores, que a gente já vive há muito tempo, e a gente acha que foi só agora que despertou isso. Não. Mas o marco é que seria em todas as nações. Então, se aconteceu em todas as nações, fiquemos ligados. Amém, querido irmão? Então, semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais do período do anticristo, da igreja sendo arrebatada e o período do milênio. Tá bom? Que Deus nos ajude. Vamos orar então, incline sua cabeça. Eu agradeço já de antemão a todos os irmãos que viram aí, que puderam assistir, que estão junto conosco desde o início. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Deus eterno, Deus amado, nós te louvamos e bendizemos, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, Senhor. E que aprove ao Senhor hoje se o culto, a escola bíblica dominical fosse ministrada através de um online, Senhor, através de uma live. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos tão breve, Senhor, estarmos juntos novamente,
que eu possa voltar a abraçar o meu irmão e receber o abraço deles, porque isso compõe a igreja de Cristo. Muito obrigado por esse período, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, possamos entender o período que estamos vivendo e que, ó Deus, possamos guardar aquilo que está escrito em Mateus capítulo 24, possamos guardar isso, porque, ó Deus, aos que perseverarem, receberão o galardão de Deus. E diz assim a tua palavra: eis que venho sem demora, guarda o que tem. Senhor, nos ajuda a guardar o que nós temos. E se há alguém, Pai, entre nós que ainda não tem, que possa ter, Senhor, para guardar, em nome de Jesus, sabendo, meu Deus, que o Senhor nos livrará daquele dia tão terrível que acontecerá na terra. Muito obrigado pela vida de todos, que Deus nos ajude e continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao encerramento, peço, a pedido do nosso bispo, que possamos passar para o canal da igreja INVC, possamos assistir agora o culto que vai acontecer com a nossa pastora Thelma, tá bom? Que Deus nos ajude, nos abençoe. E mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela consideração. Eu amo vocês, tá bom? Amém. Deus abençoe vocês.